Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher. Amém? Queria que você desse a mão à sua esposa. Vamos orar. Nós já oramos algumas vezes, vamos continuar orando. Pai, no nome poderoso de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. Pai, eu quero te agradecer, Pai, pela vida, Pai, do pastor Júlio, da sua esposa e toda a equipe, Deus, que preparou esse encontro de casais, esse culto de casais. Eu quero te agradecer pela palavra que aqui vai ser exposta, que em nome poderoso de Jesus, Pai, ela ache guarita, lugar, Pai, para que ela possa produzir frutos em todos os nossos casamentos, Deus. Que nenhum de nós, que nenhum casal que aqui entrou, ele saia daqui da mesma maneira, Pai, mas que haja em nós um tempo de reflexão, um tempo, Pai, onde nós alinhamos a Tua vontade sobre a nossa, onde, Pai, sobre o nosso casamento não importa o que eu penso ou o que a minha esposa pensa, importa o que a Tua palavra diz, pois assim, Pai, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Que nós possamos, Pai, declarar, Pai, aquilo tudo qual o Senhor tem para a nossa vida e para a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, até o fim. Irmãos, nós estamos finalizando mais um ano. Eu tenho certeza que, como nós tivemos um testemunho aqui maravilhoso desse casal abençoado que aqui acabou de testemunhar, nessa mesma época, no ano passado, muitos de nós, casais, fizemos um planejamento em dupla e também um planejamento a sós. Nós homens, nessas épocas de reflexão, nós falamos assim: eu quero ser um marido melhor para minha esposa. Quantos aqui querem ser um marido melhor para sua esposa? Da mesma forma, as esposas, eu quero ser uma mulher melhor para o meu marido. É muito importante nós entendermos que o relacionamento, cada um, ele tem o papel de fazer o outro feliz. O grande desafio do relacionamento é entender que nós somos um projeto de Deus. Quando a Bíblia aqui nos ensina, no verso de número 27 de Gênesis capítulo 1, assim Deus criou os seres humanos e Ele os criou parecido com Deus, e os criou homem e mulher. A Bíblia nos ensina que Deus viu que não era bom que o homem vivesse só, e Ele fez uma ajudadora. Ele fez alguém para poder potencializar o chamado de Deus, o propósito de Deus. Uma família direcionada por Deus é uma família que governa. Quando nós observamos o verso de número 26, o texto vai dizer que Ele nos deu autoridade. Autoridade fala sobre governo. Nós precisamos de alinhar a nossa vida, marido e mulher, para que nós possamos exercer a autoridade que Deus nos deu nessa terra. A autoridade que muitas vezes eu quero exercê-la do púlpito, por exemplo, né? Nós estamos na frente de uma igreja, estamos na frente de um outro ministério. Ela começa dentro da nossa casa, onde nós temos uma autoridade de nos submeter a Deus. Não existe casamento bem sucedido onde não há uma submissão ao poder de Deus. Não existe sucesso no matrimônio onde Deus não é o primeiro. Não é sobre a minha vontade ou a vontade da minha esposa, é sobre a vontade de Deus. E no início Deus criou homem e mulher, e Deus os deu direcionamento, condição de executar algumas funções. É importante entendermos nessa noite: tudo que você faz junto com o seu cônjuge, o resultado é outro. Tudo que vocês fazem alinhado, o resultado é outro. Existem coisas que eu faço bem, existem coisas que se deve faz muito bem, mas todas as vezes quando nós fazemos juntos, o resultado é outro. Eu quero te encorajar a partir de hoje a não deixar a sua esposa para trás e nem deixar o seu marido para trás. Um casamento bem sucedido é um casamento onde eles andam lado a lado, cada um nas suas funções, e quando as funções são alinhadas ao propósito de Deus, nós temos sucesso. Nós temos um desafio enorme quando falamos sobre matrimônio. Que desafio é esse, pastor? É o desafio de entender que o matrimônio é algo estabelecido por Deus, e
se Deus não for o cabeça do relacionamento, não funciona. Quando houve aqui uma dinâmica, eu percebo uma dificuldade que as pessoas têm em falar bem do seu cônjuge. Mas quando nós recebemos casais no gabinete pastoral, eles têm uma facilidade enorme de falar sobre desafios do cônjuge, sobre obstáculos que o cônjuge enfrenta, sobre problemas. Eu quero que você me acompanhe em Romanos capítulo 1 Coríntios, por enquanto, capítulo 7, verso de número 1. O texto diz assim: conselhos sobre o casamento. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês me dizem que o homem faz bem em não se casar, mas eu digo que existe tanta imoralidade sexual que cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, mas quem manda é o marido. Também o marido não manda no seu próprio corpo, mas quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de dedicar-se à oração, mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem em tentações de Satanás, por não poderem se dominar. É muito importante nós entendermos que a igreja de Coríntios, ela escreve a Paulo pedindo conselhos sobre o casamento, dizendo assim: não é bom que o homem se case. Alguns homens que estavam ali na igreja, algumas mulheres, diziam assim: não é bom que o homem se case, porque de repente ele pode se dedicar mais à obra de Deus, ele pode ter mais liberdade para fazer as coisas, aspas, do Senhor. Eu preciso que nós entendamos isso de maneira clara. O casamento é um projeto de Deus. O casamento é algo que Deus estabeleceu. Casamento não prejudica o ministério, casamento fortalece o ministério. Casamento não atrapalha a empresa ou o trabalho, casamento fortalece a empresa e fortalece o trabalho. O ministério bem sucedido é um ministério onde tem vários casais restaurados, transformados, impactados pelo poder de Deus. A Bíblia nos ensina em Colossenses capítulo 1, verso de número 13. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Um casamento forte, ele destrói as obras de Satanás. Ele destrói a pornografia, ele destrói o adultério, ele destrói a lascívia, ele destrói o engano. Então o casamento é um projeto de Deus. Mas nossos irmãos que estavam na igreja de Coríntios, eles em algum momento, eles acreditavam que era bom que o homem vivesse só. Mas Paulo nos responde no verso de número 2, dizendo assim: vocês dizem que o homem faz bem se não casar, mas eu digo, apóstolo Paulo, alguém que não casou, ele diz: mas eu digo que já existe tanta imoralidade sexual que cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem e a mulher alinhados, eles têm condição de ser resposta de Deus numa geração. De uma forma muito rápida, eu escuto algo aqui que me marca. O casal da mesa de cá foi restaurado por Deus e foi instrumento de Deus no casal da mesa de lá. O seu casamento hoje, a luta que você enfrenta, é resposta de Deus para o casamento de alguém. A Bíblia vai nos ensinar em Romanos capítulo 8, verso de número 18, onde diz: eu tenho por certo que o sofrimento de hoje não há de se comparar com a glória a ser revelada sobre nós. Nós somos casados há 12 anos, com 3 meses de casamento. A minha mãe ficou chorando em casa, meu esposo chorando dentro do carro, e eu vim para Santa Luzia, entre aspas, entregá-la na casa da mãe dela. E quando, com todas as roupas dentro do pátio, quando nós chegávamos aqui, eu não sei se vocês conhecem, Pracinha dos Carvalhos,
Naquele momento, Deus usa alguém que estava no rádio, e naquele momento, todo o nosso orgulho, eu de Deus, ela também de Deus, a nossa arrogância, a nossa prepotência, ela cai por terra naquele momento. Nós tomamos uma decisão ali de humildade, viramos o carro naquela pracinha e retornamos para a casa da minha mãe, porque quando casamos morávamos ali porque não tinha condição. Passam-se 13 anos, 13 não, desde 5 anos de casado a gente começou a cuidar de uns casais. Então não importa como você entrou no encontro de casais, não importa o que você está vivendo hoje, a Bíblia nos ensina que existem coisas que Deus faz ou que nós vivenciamos que nós não entendemos hoje, nós vamos entender depois. Eu quero declarar sobre o teu casamento que você é resposta de Deus para um outro casamento. Que aquilo que você está vivendo, Deus está te dando autoridade, força, unção, experiência, maturidade. Daqui a um tempo vai ser uma resposta para um casal que está começando. Então tudo que nós vivemos tem um sentido. Tudo que nós vivemos faz parte de um processo. O homem e a mulher somados geram o poder de Deus. Uma família bem alinhada, além dela produzir frutos, né? A nossa filha agora está ali no nosso culto de jovens. É um fruto. Ali é um fruto que todos veem. Mas tudo que nós fazemos somado gera poder de Deus. Quantos casais já foram restaurados através das nossas vidas, através da vida dos pastores aqui nessa igreja, através da vida dos casais que também foram restaurados? Então eu quero te encorajar a entender que o que você está vivendo hoje não define o futuro que Deus escreveu sobre você e teu marido. Casamento é algo que é até o fim. Mas nós vivemos uma sociedade onde as pessoas gostam de mudar muito. As pessoas querem mudar muito de trabalho, as pessoas querem mudar muito de bairro, de cidade, querem mudar muito de igreja, e assim também querem mudar de casamento. É importante nós entendermos que cada um de nós só conseguimos mudar a nós mesmos. O apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas 2:20: eu já estou crucificado. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu vivo pela fé que o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Um casamento, quando ele para de ter crise, é um casamento onde você já está crucificado. É muito importante nós entendermos isso nessa noite. Todas as vezes quando eu pensar que alguém tem que mudar o meu casamento, esse alguém chama Diego Antônio Alves Aguiar. A única pessoa que eu consigo mudar ou permitir que Deus mude de forma particular sou eu. Então, se eu não entender que eu estou crucificado para os meus desejos, para as minhas paixões, para os meus objetivos, para a minha individualidade, porque quando eu caso, eu já não sou mais um só, eu me transformo dois em uma só carne. E assim deixará o homem o teu pai e tua mãe, iniciado com a tua esposa. A individualidade é algo que não funciona numa relação a dois. Quantos aqui tem smartphone? Quando você chegar na sua casa, desliga o seu smartphone. Ah, pastor, eu trabalho em 5 lugares e sou pastor de igreja. Agora, quando eu chegar na minha casa, eu preciso ser marido da minha esposa. Quando eu chegar na minha casa, eu preciso ser pai dos meus filhos. Então, é muito importante nós começarmos a ser intencional. O que é ser intencional? Não adianta eu saber. Não adianta eu saber o que eu preciso fazer, eu preciso executar. Então, quando nós paramos para poder entender aqui o texto de uma maneira muito objetiva, Romanos 8,19, a Bíblia vai nos ensinar que a natureza, ela está esperando e clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos, um tempo extremamente complexo, e nós como casal, nós precisamos de manifestar a glória de Deus. Mas como que eu vou manifestar a glória de Deus para o meu vizinho,
Se dentro da minha casa nós conversamos de forma desproporcional, o nosso tom de voz é muito alto, por muitas vezes eles escutam ali uma divergência diária, contínua, onde eu estou dentro da igreja, mas não represento aquilo qual é a vontade de Deus dentro do meu lar. A manifestação de um homem e de uma mulher de Deus, ela começa dentro de casa. Isso só acontece quando nós somos intencionais. É importante nós entendermos duas coisas. Se você é um casal junto com a sua esposa, aprenda a orar com ela todos os dias. Você quer parar de ter problema com a sua esposa, problema no seu casamento, problema na sua família, oração todos os dias juntos, como uma exposição de um capítulo bíblico. Acabou. Não tem problema. Pequenas coisas passam a não ter mais valor, porque nós passamos a nos conectar com a palavra, e a palavra vai purificando cada um de nós. O sucesso e a sustentabilidade de um casamento, ela está na conexão com a palavra, de forma junta, unida do casal. 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 16 e 17, a Bíblia diz assim: toda a escritura, toda a palavra, ela é inspirada por Deus. E ela é útil, ela tem um objetivo, ela não foi escrita para a gente apenas saber dela, mas ela tem um objetivo, ela é útil para a correção. Ela me corrige para que eu seja um homem melhor para minha esposa, para que a minha esposa seja uma mulher melhor para mim. Ela me repreende, para que eu possa me adequar ao modelo que Deus tem para o homem de Deus dentro de casa. Ela repreende a minha esposa, para que ela possa se adequar ao modelo que Deus tem para ela como esposa. E educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmão, é muito importante nós entendermos isso essa noite. A palavra de Deus, ela é um manual para a nossa casa, um manual para o nosso casamento, é um manual para a nossa congregação. E muitas vezes nós temos tempo para tantas coisas fazermos juntos, e não temos um tempo de palavra, não temos um tempo de relacionamento os dois. Qualquer crise matrimonial, ela acaba através de um relacionamento dos dois com a palavra. Eu quero te deixar para casa, a partir de hoje, todos os dias. Pastor, eu trabalho. Irmão, não pensa que eu não trabalho. A minha esposa também trabalha. Todo ser humano adulto, ele tem um objetivo de trabalhar, ele tem que trabalhar. Porém, existem coisas que são importantes no trabalho, existem coisas que são urgentes. Meditação na palavra para poder sair e trabalhar, meditação na palavra para poder honrar a esposa, meditação na palavra para poder enxergar o que a maioria das pessoas não enxerga. Salmo 119, verso de número 105, a Bíblia nos ensina: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. O que o meu casamento precisa é de luz, o que o meu casamento precisa é de palavra, o que o meu casamento precisa é de um relacionamento devocional entre eu e a minha esposa todos os dias. O apóstolo Paulo, continuando no verso de número 3, ele diz o seguinte: o homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher deve cumprir o seu dever como esposa. É muito importante nós entendermos isso. Existe um papel para que eu possa cumprir como marido. Existe um objetivo claro. Eu não posso ser um marido segundo a minha vontade, os meus desejos, segundo o exemplo que o meu pai foi, por melhor marido que meu pai possa ter sido para minha mãe. Existe um modelo de marido. A Bíblia vai nos ensinar em Efésios capítulo 5, verso de número 25, que o papel do marido é ser como Cristo, que amou a igreja, se entregou por ela, santificou ela. Eu não posso ser alguém que negligencie a minha responsabilidade. A minha esposa é a parte mais frágil. Eu preciso de santificar ela com a minha vida. Ela precisa de me ver orar. Ela precisa de me ver
ter comportamentos de humildade. Não adianta eu pedir a ela que seja humilde se ela me ver como um homem arrogante. O direcionamento, quem traz para o relacionamento é o marido. Muitas pessoas se perdem. Algumas pessoas dizem assim: o marido é mais importante, ou a mulher é mais importante. Não, pelo contrário, eles se completam. Mas o marido é o cabeça. A esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Então, quando eu entendo o meu papel, quando eu entendo a minha responsabilidade, eu preciso de executar o meu papel. A mulher também, ela tem um papel. Nós vamos falar sobre isso logo adiante. Mas é importante nós entendermos o que diz aqui o verso de número 4. A esposa não manda no seu próprio corpo, e nem o marido manda. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Irmãos, eu entro num ponto aqui onde a gente fala de uma maneira muito transparente, com muita educação, sem vulgarizar nada, mas algo que precisa ser dito. Tem muito casamento acabando porque não tem intimidade sexual. Essa moça aqui, ela não é minha amiga. Essa moça aqui não é minha pastora. Essa moça aqui é minha esposa. Nós precisamos de entender que o corpo dela já não pertence mais a ela desde quando ela casou. Isso não é algo que eu estabeleci, não é algo que veio através da minha cultura familiar, é Bíblia. 1 Coríntios capítulo 7, verso 4. Este corpo aqui já não é mais meu. Esse corpo é dela. Ela que tem o domínio sobre ele. Eu começo falando para as mulheres com muito respeito, carinho e educação. Existe um órgão que a mulher tem, chama vagina. É vá. Não é dor de cabeça, Gina. Não é amanhã, Gina. Não é depois, Gina. É vá. Você quer ter um casamento sólido, seu marido não olhar para a direita nem para a esquerda? Faça o papel da origem. Namora com ele de manhã antes dele ir trabalhar. Namora com ele de manhã antes dele ir trabalhar. Namora com ele à noite quando ele voltar. Nunca vi falar de um adultério com esses princípios sendo executados. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. A casa onde tem um banquete, o homem ou a mulher não precisa de buscar fora. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A casa onde tem um bom banquete, o homem ou a mulher não precisa buscar fora. Esse tema até o fim é um tema muito forte, porque vamos voltar um pouquinho para o início. Você se recorda como você conheceu sua esposa? Você se recorda no processo do namoro? E nesse processo do namoro, irmãos, o fogo está chamegando, não é isso? Meu Deus, que fogo! Os dois. É aquela potência. Não é isso, irmãos? É ou não é? É aquele fogo desesperador. Querendo casar porque tem que chegar no finalmente. E aí, irmãos, vai chegando um tempo que, se a gente não vigiar, isso para de acontecer. A esposa para de se cuidar. Vocês já viram essas camisas de propaganda? Quem viu? Na hora de dormir, pega aquela camisa de propaganda e aquele shortinho de bolinha e veste. Irmãos, irmãs, isso brocha qualquer relacionamento. O homem também é a mesma coisa. Trabalhou, andou, chegou lá, pegou a pior roupa que tem e chega em casa, e aí, amor, tá beleza? Irmãos, é um cuidado que nós temos que ter pro resto da vida. Vocês já viram que quando a gente está namorando, a gente compra Trident, House? Quem fazia isso aqui? Levanta as mãozinhas. Irmãos, tem casais que nem escova mais o dente. E aí, na hora que o cônjuge chega querendo uma pipoca,
toca, o que acontece? O outro vai recuar. Irmãos, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Não quer dizer que eu casei, que eu tenho que me desleixar, que eu tenho que parar de cuidar de mim, que eu tenho que parar de escovar os meus dentes. Epa! O meu marido está chegando, eu vou me banhar, vou passar um perfume, vou vestir uma roupa bacana, vou passar um Listerine para ficar ainda melhor o negócio, para que as coisas venham ser ativadas. Porque por muitas das vezes a gente tem deixado isso para lá. E nós não podemos deixar, irmãos, a sexualidade e a intimidade que Deus liberou para que a gente pudesse desfrutar com o nosso cônjuge, não. Nós não podemos deixar isso para lá. Às vezes, tem casais dentro de casa que, além de não se relacionar sexualmente, não tem diálogo. Os dois estão dentro, convivendo na mesma casa, mas eles não conversam. Eles não têm essa intimidade. E aí, o que a gente faz? Deixa para lá, fulano não muda não. Mas às vezes o Senhor está querendo a mudança, que a mudança comece sobre a tua vida. No meu casamento, no início foi muito desafiador, porque o meu marido veio de uma família totalmente disfuncional, e a minha também era, nós dois. E nós tivemos que ser afiados. Como a Bíblia fala que ferro se afia com ferro. E o homem se afia com o homem. Irmãos, isso é tremendo, porque afia mesmo. Mas se a gente não tiver a humildade no Senhor, nós não vamos prevalecer. Tem que ter a humildade de entender: mas o problema é ele. Ou então ele chega e fala: o problema é ela. Não, o problema sou eu. É eu que preciso de mudar. A mudança precisa de começar na minha vida. E quando nós nos posicionamos, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. Amém. E dentro disso, da questão da sexualidade, é muito importante nós entendermos isso. Vamos dar um exemplo. Não adianta eu, como marido, eu tratar a minha esposa o dia inteiro. Quem aqui é alguém extremamente sanguíneo? Quem aqui é? Quando a sua esposa falou: não, só tem eu aqui, tem alguma coisa errada. Se eu não entender meus problemas, eu não melhoro. Então eu sou alguém extremamente impaciente, e a minha irritabilidade ela vai alta assim de uma forma muito rápida. E aí eu trato Sibeli o dia inteirinho sem paciência, o dia inteiro. Não tenho tempo para escutar ela, não tenho tempo para poder suprir as necessidades que ela está me pedindo ali. Uma mensagem que ela me pede para comprar algo no mercado, eu acho que é muito. E à noite chega eu: amor, estamos juntos, vai ser um sucesso hoje. Não rola. Por quê? Porque a mulher funciona através do que ela escuta, ela tem toda uma preparação. Nós homens é através do que nós vemos. Então eu preciso de entender que a minha esposa é alguém que precisa de ser cuidada, valorizada. Eu quero te encorajar aqui, homem, a começar a honrar a sua esposa de uma tal maneira que ela vai se surpreender. Vai falar assim: não pode ser o mesmo homem. Essa senhora se casou com um cavalo. O que cavalo faz? Da coisa. Cavalo da coisa. Eu sou alguém que eu não respeitei meu pai e minha mãe, não respeitei polícia, não respeitei ninguém. Mas a vida, ela foi me moldando. E um dia eu encontrei com Jesus e ele começou a me ensinar essas coisas. Mas quando eu casei, ninguém me ensinou a tratar a moça. Eu achava que era trabalhar, trazer uma nota, orava de vez em quando, e ela tinha que ficar ali satisfazendo os meus desejos. Então, é muito importante nós entendermos que a mulher, ela funciona de uma outra maneira. Às vezes a mulher fala assim: pastor, mas meu marido não tem me procurado. Mas você tem se cuidado. Você tem, quando ele chega, você tem se preparado para ele. Você lembra quando ela falou sobre o namoro? É algo extremamente importante. Tem pessoas que, infelizmente, nós já acompanhamos, que separaram. A mulher perde 15 quilos em 6 meses. O homem, ele se transforma, porque acreditam que o problema é o parceiro.
é a parceira. Eu quero falar com você hoje da parte de Deus. O problema do seu casamento é você. E o problema do meu casamento sou eu. Você que é homem, você tem a mulher que você faz. Se você é alguém que assume o seu papel como sacerdote, como líder, como guia, com aquele que ama, com esse amor sacrificial, amando e se posicionando em Deus, você vai ter a melhor mulher. Mulher da mesma maneira, honra seu marido. Dê-lhe uma condição de entender que você o respeita, que você o admira. Quando nós entendemos isso, tudo muda. Então que a nossa vida sexual seja alinhada nessa noite. Não tem como eu ser casado e eu não namorar com a minha esposa pelo menos aí 3 vezes a semana. Pelo menos. Por quê? Porque isso é um acordo. Se você não for intencional, exemplo aqui, quem não bebeu água hoje? Todo mundo bebeu? Quem não comeu hoje? Não é algo que te sustenta, que te dá força? O que significa a intimidade sexual no relacionamento? Força e vigor do relacionamento. E como o tema aqui é até o fim, não tem nenhum problema ou obstáculo quantos anos temos de casamento. Eu quero estar, a gente brinca, né, nas nossas reflexões, eu quero estar andando com ela, né, com 70, 75 anos, indo para um lugar, a gente poder namorar. Por quê? Porque ela é minha namorada. O que Paulo diz no verso de número 5? Ele diz assim, que os dois não se neguem um ao outro. Irmão, não há possibilidade nenhuma da sua mulher querer um outro homem se você todos os dias fala quem ela é. Essa é a mulher mais bonita que existe, porque ela é minha e a única que eu quero. Todos os dias eu consigo dizer isso para ela. Ela está nos dias especiais. Eu tenho que ter paciência. Desse jeito. Eu preciso de ter respeito com ela. Eu preciso de honrá-la. Honrar ela não é só quando ela está bem. Honrar ela não é quando ela está nos seus melhores dias. Mas honrar ela é amar ela, aspas, até mesmo quando ela não merece. Cristo amou a igreja quando a igreja não. Todos nós éramos pecadores. Eu preciso de entender também que eu não posso negar ao outro. E aqui eu entro num outro ponto rápido da vida financeira. Não tem como a Cidé não saber quanto ganha. Não tem como a Cidé ter o dinheiro dela e eu ter o meu dinheiro. Se hoje não é um casal, a gente pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa, a gente tem que bolar um nome aí. Mas casal nós não somos ainda. Um casal não tem segredo. Um casal é cúmplice. Um casal é alguém que tem um nível de relacionamento com o outro, ele sempre protege o outro. Não concordando com os erros ou debilidades, mas corrigindo, confrontando, admoestando, trocando isso de forma pessoal. A partir de hoje não tem segredos financeiros com sua esposa, porque ele abre oportunidade para outros segredos. Isso parte muitas vezes de nós somos homens. Cuidado. Da mesma forma, você, mulher, não tem segredos com seus filhos que o seu marido não pode saber. O relacionamento até o fim, ele é um relacionamento aí aproximadamente de 40 a 50 anos. Pela média que o brasileiro vive, a média que ele casa entre 25 e 35 anos. 50 anos de qualquer coisa precisa de ser muito bem alinhado, principalmente de um matrimônio, de um casamento. Uma empresa que tem 50 anos é uma empresa cheia de protocolo. Ela não funciona de qualquer maneira. O nosso casamento, ele é uma sociedade, ele é uma empresa. Eu tenho uma empresa, eu e Sibeli, chamada matrimônio. Se essa empresa não der certo, ela vai prejudicar todas as outras empresas que nós temos. Olha aí, ela vai prejudicar o trabalho, ela vai prejudicar o ministério, ela vai prejudicar o relacionamento com os filhos, ela vai prejudicar
o nosso projeto que somos de Deus, porque Deus nos estabeleceu como casal. Não negue o outro. Ah, pastor, mas existem dias que eu não quero namorar. Não, não é só você não, é qualquer pessoa. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui têm 9 anos? Quantos aqui têm 9 anos de idade? Você já reparou que quem faz o que quer criança? Você já reparou que o que faz o que quer uma criança? A Bíblia nos ensina que quando eu era criança, eu andava como criança e me comportava como criança. Mas depois que eu cresci, eu preciso de fazer coisas de adulto. Quem aqui vai trabalhar todo dia porque ama o trabalho? Deixa eu te conhecer. 1, 2, 3. É a minoria. Quem aqui vem para a igreja e ora todo dia, porque você está todo dia focadão para vir para a igreja? Deixa eu conhecer mais pessoas. São poucas pessoas, né? Agora a gente já não tem mais ninguém. Por que para namorar com sua esposa você precisa querer? Por que para servir a igreja como família e casal você precisa querer? A Bíblia nos ensina em Mateus 6, verso de número 33, buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas vos serão. Eu preciso de ser intencional nisso. Então que a partir de hoje você não negue sua esposa em nada, não negue ela nas finanças, não negue ela no seu WhatsApp, não negue ela na sua rede social, não negue ela com segredos com seus familiares. A Bíblia, quando ela nos ensina em Efésios capítulo 5, verso de número 31, que o homem deixará o teu pai e tua mãe e unir-se com a sua esposa e se transformarão em uma só carne. Essa uma só carne, ela não tem segredos, não há possibilidade de negação. Todas as vezes quando você não é resposta para sua esposa, você nega ela. Todas as vezes quando você não é resposta para o seu marido, você nega ele. E como nós somos casais maduros e cristãos, nós não fazemos só o que nós queremos. Quando nós entendemos isso, nós passamos a gerar outros. No testemunho do casal que aqui estava, o único papel do marido é amar a esposa. Amar acarreta outras coisas. 1 Pedro 4,8 diz que acima de tudo tem de amor ardentemente uns para com os outros, pelo amor encobre a multidão de pecado. Amor, você sempre quis abrir o primeiro ministério que nós tivemos, o segundo. No ano de 2018 você estava muito animado em abrir uma igreja, né? Tirar a igreja de onde nós estávamos e vir para... Não. Por favor. Em todas as missões que o Senhor colocou sobre a vida do meu marido, quando vinha me perguntar, eu sempre falava com ele: não, amor, é muita responsabilidade, não, amor, agora não dá, não, amor. E ainda bem, irmãos, que ele que é o cabeça, né? Porque imagina só se ele fosse na minha onda, a gente não estava onde nós estaríamos hoje. Ainda bem que ele é o cabeça. E aí o homem fala assim: se a minha esposa não for para a igreja, eu não vou. Ei, o casamento acaba com o tempo. Imagine se o casal, o varão, não tivesse continuado a vir, santificando a esposa, através da vida dos pastores e dos irmãos, continuando firme. Eu quero trazer um dado sobre uma pesquisa para vocês. Quando uma mulher vem para a igreja e se converte, há a possibilidade de 17% de que os filhos venham se convertam. Quando o homem vem, o marido, esse número ele sobe para 93%. O papel de guiar, o papel de direcionar, o papel de santificar a esposa e a família do marido. E hoje é comum às vezes a gente escutar assim: ah, pastor, mas eu não vi no culto porque Sibeli não quis vir. Irmão, tudo que nós começamos, só Sibeli abraçou, Sibeli se dedicou, Sibeli começou a se gastar, depois de eu me posicionar e começar a fazer. Porque Deus dá a visão a quem? Gênesis capítulo de número 12. E o Senhor Deus disse a Abraão:
Sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te falei. Ele não falou com Sarai, não. Ele falou com quem? E ali Sarai vai com eles vivem o que nós conhecemos que a Bíblia diz. Então que cada um de nós possa entender a importância de você executar o seu papel como homem. É importante você, homem, satisfazer a sua esposa. E a esposa, ela não se satisfaz como nós nos satisfazemos. Eu preciso de entender que a mulher é totalmente diferente do homem. Se você observar, eu sou alguém agitado. Se você perceber, eu transpiro muito, eu faço muitas coisas no dia. A minha esposa é alguém extremamente tranquila. Alguém que gosta de ficar em casa. Então nós somos duas pessoas distintas. Duas pessoas diferentes. E se eu fizer somente a minha vontade, eu não vou satisfazer a minha esposa. Se eu fizer apenas em buscar os meus interesses, eu vou insatisfazer a minha esposa. E o meu papel é satisfazer ela. Satisfazer ela é me colocar no lugar dela e começar a valorizar o que ela gosta. Você está entendendo isso? Quando alguém chega para falar sobre casamento, eles falam assim: não, meu casamento é muito complicado, porque a minha esposa é muito diferente de mim. Ei, você não entendeu. A sua esposa vem para poder consolidar, vem para poder fortalecer as suas habilidades. E pensa bem, eu ando o dia inteiro, eu participo de 5, 10 compromissos no dia, minha esposa participa de um. Se ela participasse desses 10, quem cuidaria da nossa casa? Quem prepararia as mensagens? Colocaria aqui, ela coloca para mim tudo no computador, passo para ela, passa tudo. Quem cuidaria da nossa filha? Quem prepararia essa festa? Não foi o pastor Júlio, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. E sabendo que é um homem de Deus. Quem preparou foi a esposa dele e outras mulheres juntas. Ele está ali apoiando. Então, essa diferença e cada um tendo um papel é algo extremamente poderoso para o casamento. Mas como nós somos extremamente individuais, nós passamos por esse desafio. Então, quando nós falamos, eu queria que você deixasse aberto Efésios capítulo 5, para que a gente possa, de uma forma aqui bem rápida, possa estar trabalhando alguns versículos. Como ele disse também, né, que a esposa gosta de ser agradada, de receber mimos. Mulheres, o homem também gosta, viu? Então é muito bom vocês honrar a vida deles. Às vezes com aquela jantinha especial que ele gosta. É aquele dia que ele chega e você se prepara toda para aquela noite poderosa, abençoada. Não é isso? E aí tem filhos. Quantos tem filhos aqui? Levanta a mãozinha. Irmãos, manda os filhos para o titio, para a vovó, para quem for, para a casa de um amigo. O casal precisa desse tempo, irmãos. Às vezes, a mulher é mulher, né? Porque ela gosta de aquela ser super mãe. Ok, você tem o direito de ser super mãe. Mas daqui uns anos, os seus filhos, eles vão dar tchau para vocês. Eles vão constituir a família deles. E quem vai prevalecer aqui, ó, vai ser você e a sua esposa. Aleluia. Então, não fica com muita bobagem não, mulheres. Por favor. Eu tenho aprendido isso. Na verdade, para mim está sendo desafiador, porque eu aprendo muito com meu marido. E eu tenho aprendido isso. E de vez em quando, eu falo assim com ele: ó, vamos viajar, vamos passear. E eu deixo a minha filha com a minha mãe, deixo a minha filha com a mãe dele. E a gente vai para o nosso momento de amor, irmãos. A gente precisa disso, isso é investimento no relacionamento. Mas às vezes a gente fala: mas vamos viajar, vamos levar um pacotinho. Não, você pode fazer um ano, de uma vez por ano, levar um pacotinho, mas você pode deixar ele também para você ficar com o seu cônjuge. Isso, irmãos, fortalece o relacionamento. Dentro disso, fortalece. eu quero dar uma dica sobre filhos. Como eu vi que a maioria aqui tem
você e sua esposa, vocês têm um papel, somente um na vida do filho de vocês: treiná-los para uma vida real. Então, muitas vezes, a mulher gosta mais do menino que do marido. O menino com 18, 19, 20, quando ele encontrar a menina, e fica a mãe dentro de casa, com o pai, triste, falando assim: eu não veio visitar. Então, o papel do casal é treinar. Como que eu vou treinar os meus filhos se eles não podem fazer nada longe de mim? Se é meu filho, eu preciso estar, eu estou treinando ele para uma vida real, isso vai funcionar no futuro. Então, o papel do casal na vida dos filhos, colocar limite. Por exemplo, eu fui alguém que sofri muito com a dependência química. Com 11 anos, eu parei de obedecer meu pai e minha mãe. E ali eu parei de ter limites. Com 13 anos eu fui apreendido a primeira vez, eu apanhei da polícia, mas isso não parou. Por quê? Porque eu não tinha limites. Tudo que eu fazia, meu pai e minha mãe me achavam bonito. Tudo que eu queria tinha que fazer no meu tempo, na minha hora. E eu me transformei num homem disfuncional. Alguém extremamente complexo, com resultado péssimo em todas as áreas. E aí, alinhando com a minha esposa, falei: cara, a gente precisa de treinar os nossos filhos. O nosso papel é treiná-los para uma vida real. Isso não tem limite. A mulher tem mais dificuldade com isso, né? Ela vira para mim e fala assim: ah, mas você vai corrigir. Não, vou corrigir, você vai ver. Corrigir não é fazer mal, filho. A Bíblia vai nos ensinar em Apocalipse 3:19. Deus só repreende e corrige aqueles a quem ele ama. Todas as vezes, de repente você tem um pequenininho ainda, os nossos são todos grandes, são quase uma organização maior. Mas um exemplo, às vezes você tem um pequenininho e fala assim: ah, mas eu vou corrigir ele vai chorar. Ele está te pedindo correção. Os filhos amam correção. E o pai que ama, ele corrige, ele dá limite. Então aqui você tem que tirar pelo menos um dia na semana para você namorar com sua esposa. Ah, mas meus filhos são muito pequenos. Seja criativo. Você precisa ter um dia para sua esposa, para você fortalecer a sua mulher. E parar com essas conversas: a minha felicidade é meu filho, a minha felicidade é minha filha. Ei, nós amamos os nossos filhos, projetos de Deus, bênção demais. Mas os filhos são herança de quem? Os filhos são herança de quem? Que a Bíblia diz. De quem? Por mais que eu ame, por mais que eu tenha sonhos para eles, eu vou terminar juntamente com ela. Então, o que me gera alegria é a minha mulher, como a Bíblia diz, graciosa. Por quê? Porque essa parceria vai nos levar a chegar onde aquilo qual é o objetivo de Deus para cada um de nós. Amém, irmãos? Que cada um de nós possamos ser intencionais para viver tudo aquilo que Deus nos chamou. Irmãos, eu vou acelerar para nós nos encaminharmos. E é importante nós entendermos Efésios capítulo 5, verso de número 25 e verso de número 26. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Esposa, olha para mim, dar a vida por você não é fazer tudo que você quer. Amor, você é boa administradora financeira? Não. Irmãos, amar a minha esposa não é só fazer o que ela quer. Existem coisas na minha vida que Deus me direciona para me alinhar com a minha esposa, para me ajudar a minha esposa, para me apoiar a minha esposa, e às vezes apoiar e dizer não. Cristo diz sim para você sempre? Não. Então, eu preciso de amar a igreja. Amar a igreja aqui é amar a esposa, santificando, cuidando dela, gerando para ela proteção, provisão, protegendo ela de situações que de repente ela não precisa saber. Existem problemas que de repente eu enfrento na igreja, de repente eu enfrento no nosso trabalho, onde ela trabalha, tem um lugar que ela trabalha junto comigo. E eu deixo ela de fora, porque eu vou proteger ela. Eu conto para ela quando eu resolvi, porque não adianta, por exemplo, eu estou com um problema de pagar 15 mil reais. A minha esposa vai me ajudar em quê? A não ser na oração. Mas se eu já tenho ali a direção e a condição da parte de Deus, eu vou guardá-la nesse momento.
Por quê? Porque ela é a parte mais frágil. Então, o marido, ele tem que proteger a esposa. Ele tem que gerar provisão no lar. Que provisão é essa, pastor? É provisão de fé. Na sua casa, homem, a referência lá não é o pastor, a referência é você. Lá em casa, eu tenho um pastor que eu ando debaixo, né, da autoridade dele. Mas lá em casa, a referência de homem de Deus para minha esposa, para os meus filhos, é eu. E eu preciso me adaptar a isso, porque eu não vou ser referência se eles não me veem assim. Eu não vou ser referência se eles não me veem assim. Não adianta, as pessoas dentro da sua casa vão fazer o que você faz, não você fala. Meu Deus! Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando nós paramos para perceber isso, nós temos uma responsabilidade enorme, marido. Provisão na sua financeira. Porque tem muita gente que acha que um bom marido é quem tem dinheiro. Não, seu mulher não está gastando dinheiro, não. O dinheiro ele faz parte. Ele é mais uma das características para gerar essa provisão. A mulher está querendo amor, carinho, intimidade, relacionamento, segurança. No dia que você sair da sua casa, sua mulher precisa dizer assim: nossa, choveu ontem, eu senti sua falta, porque quando você está aqui eu me sinto protegido. Eu viajo muito para fazer alguns trabalhos, ela vem e fala para mim assim: mas eu me senti protegida. Eu falei: uai, então deve estar chegando alguém, eu sou alguém extremamente importante, alguém forte. Mas não, é a sua presença masculina. No verso de número 26, é tão forte a presença do homem, do marido da gente na vida de uma esposa, porque eu sempre fui muito tranquila em todas as coisas e também assim, super acomodada, super, em todos os aspectos. E aí eu caso com ele sendo totalmente para frente e fazia tudo e comandava tudo. E eu bem devagar em todas as coisas. E o Senhor nos conectou para que Ele pudesse me confrontar. Então, o Senhor usa os nossos maridos para nos confrontar e nos tirar da nossa zona de conforto. Eu glorifico e louvo a Deus pela vida do meu marido, porque eu era super tímida. O que eu estou fazendo aqui hoje, irmãos, alguns anos atrás, ninguém me colocava aqui para falar. Eu era muito tímida. E eu comecei a entrar com ele no ministério. A gente começou uma parceria, né, amor? Forte no ministério. E eu comecei a perder a vergonha, comecei a ser usada por Deus. E tudo foi através dele me motivando. Sempre me dando uma palavra de motivação, sempre me colocando para frente, sempre me corrigindo, me exortando, porque tem dias que eu queria ir para a igreja, irmãos. Queria não, meu Deus, chegava o tempo de chuva, amor, hoje eu não vou. No dia da célula, misericórdia, eu lembro uma vez que nós fomos na célula, né, amor? E eu fui, irmãos, chorando, porque eu não queria ir de jeito nenhum. E ele foi me corrigindo: você vai, você tem que estar do meu lado, você é minha esposa. Eu casei para você estar do meu lado. E aí eu vestia a roupa, emburrava a cara e ia. Mas aí na hora que chega lá, o Senhor pega e a gente começa a ficar até envergonhado com as nossas atitudes, né? E aí eu voltava chorando, às vezes a gente ia com 2 carros para a gente poder levar mais gente. Eu falava: Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa por isso. E foi ano retrasado, eu fiz o seminário, ele me motivou, ele foi a pessoa que me apoiou, sabe? E eu falo que o posicionamento do marido na vida da mulher faz total diferença, total. Então, maridos, na hora que ela estiver desmotivada, na hora que ela não quiser, na hora que ela der aquela afrouxada aí, vai com amor e com sabedoria divina, que o Senhor vai te usar para poder ajudar ela a vencer as dificuldades dela. Amém? Jesus. Irmãos, nos encaminhando para o final, preciso falar 2 coisas extremamente importantes. Extremamente importantes. Que você abrir sua Bíblia em Provérbios capítulo 31, verso de número 10.
Aqui é importante nós entendermos que também nesse texto, Efésios 5, no verso de número 22, a Bíblia diz assim, que a mulher seja submissa ao seu marido. Mulher, ser submissa é algo tão importante. Ser submissa é você estar na mesma missão do seu marido. Eu quero te fazer uma pergunta, né? Imagine se eu estivesse aqui sem minha esposa, será que na cabeça de algum de vocês passaria, vai dar para a gente a palestra, vai dar para a gente o culto, vai dar para a gente a palavra, mas cadê a moça dele? Nossa. Ah não, ela foi pro shopping com as amigas dela. Eita! Será que funciona? Não. Funciona. Não faz sentido. Vamos dar um exemplo, a gente está ali na igreja, nossa, o pastor Diego é uma benção, o pastor Júlio é uma benção, o nome de Deus, mas a esposa dele não conversa comigo. A esposa dele não vai na visita, ele vai sozinho. Não funciona, não faz sentido. Então é muito importante, mulher, você estar na mesma missão. O papel do homem é de estar te motivando, direcionando, admoestando, sendo um canal de Deus na sua vida, mas você precisa estar na mesma missão, fazendo as mesmas coisas na vida dele, só na troca. Quantos você, essa mulher? Em agosto desse ano, eu cheguei de uma palestra em Nova Serrana e ela pegou para mim, cheguei às 6h30 da manhã. Não lembro o horário que foi que ela falou comigo, ela chamou uma conversar, eu pensei, isso que você está fazendo é isso mesmo. 2, 3 vezes a semana, fora a igreja, que a gente cuida, você sai, volta às vezes para lugar, é isso mesmo. O objetivo é esse. Eu precisava escutar, eu precisava de pensar, senão eu vou no automático. Eu vou fazer um monte de coisa e estou deixando as coisas principais. Eu estou me gastando em várias áreas e deixando algo principal. Então, essa troca, estar numa submissão, é estar na mesma missão. Eu não sou melhor que Sibeli, mas com ela eu me torno um homem melhor. A Sibeli não é melhor do que eu, mas comigo ela se torna uma mulher melhor. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo número 31. Amém? Provérbios capítulo de número 31, verso de número 10. A Bíblia vai estar nos ensinando sobre essa mulher. Como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. Na sua tradução fala como, pastor? Mulher virtuosa. Quem acha? Olha para mim, eu achei. Eu achei essa mulher. Mas só essa mulher eu achei num tempo de construção. Porque quando eu a conheci, ela não era essa mulher. Era uma mulher que temia o Senhor, conhecia ela no curso de maturidade espiritual, numa igreja. Ela era de uma igreja pequena, a pastora do pastor, me enviou para ir para lá para a igreja, na que nós estávamos, lá eu conheci ela. E aí nós nos casamos. E aí nós começamos essa construção de mulher virtuosa. Uma construção que ela foi construída com dedicação, palavra, encorajamento, admoestação. Então quem achará essa mulher virtuosa? Essa mulher que honra o marido, como o texto vai dizer, nós não temos tempo aqui para escolher. Essa mulher está do seu lado. Você precisa começar a enxergar isso nela. Você precisa de começar a ver isso nela. Nós temos uma facilidade enorme em apontar defeitos e uma dificuldade enorme em apontar qualidades. Então é muito fácil apontar defeitos, mas muito difícil reconhecer qualidades. Eu quero te encorajar a partir de hoje a reconhecer a sua esposa, a mulher que ela é. A mulher que Deus te deu, uma mulher que tem cuidado de você, uma mulher que tem te entregado mais do que muitas vezes o combinado, uma mulher que tem se dedicado a você, tem cuidado de você. Ah, tá, mas tem algumas coisas que ela tem que melhorar. Você também, eu também tenho que melhorar. A Bíblia nos ensina em Provérbios 28:13: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que a confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu preciso te reconhecer.
Você, homem, quem é que é fácil? É um cara extremamente gentil, uma pessoa extremamente constante, um camarada acima da média. Deixa eu te ver aqui, porque lá na igreja que eu sou pastor, eu não conheço não, ninguém lá não. Mas de repente aqui tem, pastor. Não tem. Eu vim para essa moça e falo para você, eu agradeço a Deus todo dia. Por você me aguentar. Mas como eu sou alguém que está desviado, está no início das horas, não, parei que não tem. Alguém que sirva o Senhor, mas eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Então é muito importante que nós venhamos aprender a honrar nossa esposa. A honra, ela te dá uma condição de governo sobre sua casa, seu casamento, e a inspiração para outros casais. Honrar sua esposa. Quando você chegar com ela ali, for subir a rampa da igreja, deixa para trás não, deixa para trás não. É sua esposa. Meu Deus. Traga ela com você. Irmão, seja gentil com a sua esposa. Valorize, invista nela. Eu quero que a minha esposa ande bonita. Ei, faz o pix, gente boa. Gente boa, faz o pix. O pix é consigo. Quem vai desfrutar é você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Honrar. Hoje eu fui jogar bola e perdi minha aliança. Quando fomos tomar banho, eu perdi minha aliança. A aliança não é apenas um anel, vamos comprar outra essa semana, tudo ok, tá? Mas a aliança é muito mais coisa. A minha esposa é alguém que me honra quando eu ouvi. Alguém que me honra no telefone, ela não tem senha no telefone. É isso. Porque não tem nada ali, ela precisa esconder de mim, como eu também não tenho. A sua esposa é alguém que tem te honrado, tem te respeitado. Mesmo com as lutas que vocês vão enfrentar, vocês superaram. Você hoje está sentado lá com uma mulher de Provérbios. Capítulo de número 31, verso 15. Provérbios capítulo 14, verso 1. Onde a Bíblia vai nos ensinar sobre a mulher sábia que edifica a casa. Mulher, seu marido precisa de duas coisas: respeito e intimidade. Duas coisas. Seu marido não está te pedindo dinheiro. Seu marido não está te pedindo algumas outras coisas. Duas coisas. Respeito. Eu nunca vi esse deve desrespeitar na frente de pessoas. Nunca vi. O que é isso? Será que ficaria legal eu começar agora na frente dela e elogiar outras mulheres aqui? Você acha que ficaria legal para ela? Todo momento que você estiver com o seu marido, respeite. De repente eu falo algo aqui que ela não concorda. O lugar dela me corrigir, me admoestar, ou me falar, é uma coisa que foi embora dele, amor. Da forma que você falou, eu estou te falando aqui para não dispor, né? Mas só que você tiver uma oportunidade de novo, você fala diferente. Então, mulher, seu marido, ele clama por respeito dentro da sua casa e nos lugares onde você está. É muito importante nós entendermos a mulher virtuosa, quem achará? Você achou. Agora, as pessoas, a Bíblia fala de um homem leal. Toda mulher precisa de um homem leal. O homem leal, ele impacta a vida da esposa de uma maneira que ela já não tem mais medo. Ela já não tem mais nenhum tipo de insegurança, de dor. Provérbios capítulo 20, verso de número 6. Todos dizem que são bons e fiéis, mas vai achar um homem que realmente é leal. Homem leal é um homem que honra sua esposa quando ela lutar. Irmãos, eu tomei uma decisão há alguns anos atrás, quando eu me casei. Eu tomei uma decisão de não olhar para outra mulher. Não olhar. Eu sou alguém que eu estou andando no carro, mas eu enxergo. E se ali, eu estou olhando aqui, se ali tem uma mulher que me chama a atenção, eu faço isso aqui de forma intencional. Eu viro. Meu Deus.
Mas ela não está, ela não precisa estar para que eu possa ser leal a ela. Ser leal é muito mais do que ser apenas fiel. A lealdade é tudo que uma mulher precisa para que a vida dela seja totalmente impactada. Quando eu conheci Sibeli, ela era alguém extremamente insegura, porque teve relacionamentos que não deram certo, como eu também tive. Era uma mulher ciumenta. E um dia eu virei para Sibeli e falei assim: Sibeli, eu sou alguém que antes de ter uma aliança com você, eu tenho uma aliança com Deus. E aí nós tivemos uma situação, uns anos atrás, quando eu fui fazer um trabalho, e ali no trabalho uma mulher se insinuou. E naquele momento, eu já saí dali naquele momento, eu cortei, e a primeira coisa que eu cheguei em casa foi contar para ela. Para quê? Duas coisas. Primeiro, para que ela possa me ajudar em oração, porque eu não sei você, mas eu tenho um problema com o sexo oposto, como todos nós temos. Às vezes não admitimos que temos, mas temos. Verdade. E a lealdade dá uma condição para quê? Para a gente estar ali. Você acha que uma mulher que o marido dela fala sobre uma situação dessa para ela, ela vai ter ciúme? Uma mulher que ora juntamente com ele. Então, as mulheres hoje clamam por lealdade. Uma lealdade que gera destino, uma lealdade que gera caminho, que gera tranquilidade. O ciúme, que 1 Coríntios 13, ele fala que o amor não arde. Esse ciúme não é uma falta que houve no passado. Pai, mãe, um relacionamento com o outro. Imagine bem a insegurança que gera uma mulher, essa dificuldade de sentir um homem de lealdade. E essa lealdade é construída. Eu vou dar um exemplo: não tem problema nós termos errado, irmão. Quem aqui nunca errou, todos nós erramos. Mas quando nós entendemos o amor de Cristo para a igreja, nós temos uma condição de nos tornarmos leais. E esse homem que você está aí do lado dele é o homem de Provérbios 20, verso 6. Homem leal. Homem que Deus te levantou, que Deus levantou para que possa ser leal a você. A Bíblia nos ensina em Provérbios 15, 3: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando bons e maus. Mas uma mulher que encontra um homem leal, ela encontra tesouro. Ela passa a entender que ela é protegida, que ela é amada, que ela é cuidada. Então que eu e você, irmão, possamos ser essa resposta dessa pergunta. Que eu e você possamos entender que a lealdade, ela garante ser até o fim. Amém. A lealdade, ela garante que a gente vai terminar bem. Você já reparou como que começam os casamentos? São vestidos lindos, ternos, né? Uma festa. Mas a cada ano que passa no Brasil, o divórcio aumenta. Por falta de lealdade nas partes. A lealdade, ela dá uma condição para que vocês, como casal, possam fortalecer a igreja que vocês formam. No dia que um está desanimado, o outro não anima. No dia que um está passando por luta e dificuldade, pensa em parar, o outro motiva. Irmão, como que está o seu casamento? Quantas pessoas que Deus tem restaurado nesses tempos, né? Tempo de culto de casais, encontro de casais. Mas para que haja uma restauração, irmão, nos nossos relacionamentos, que todos nós sempre precisamos disso. Por melhor que ele esteja, ele pode melhorar, né? Eu e ela costumamos dizer que nós nunca pensamos em viver o que a gente vive hoje, porque não tivemos referência disso. Vivemos em famílias extremamente conturbadas, mas pode melhorar ainda. Nós só temos 12 anos de casado, imagina quando tivermos 20, imagina quando tivermos 30, quando tiver igual o casal ali, né, 19, 20, olha que negócio espetacular. Mas para isso, irmão, a gente precisa resolver o passado. Até quando você vai guardar palavras lá de trás?
palavras que às vezes machucam, geram dor. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 3, verso 13: irmãos, quanto a mim não penso ter alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para que elas estejam diante de mim. Eu prendo a vocação celestial. Irmão, o passado resolvido vai te dar uma condição de experimentar o futuro sem perder Deus. Eu já fiz essa semana. Mas o erro ficou no passado. Ela também já errou comigo. Mas nós entendemos que existe um foco, um alvo, um objetivo. Aleluia. Eu quero te encorajar a resolver o passado do seu relacionamento hoje. Palavras foram ditas que não faz sentido. Decisões foram tomadas que não faz parte do que Deus tem para todos vocês. Nós só conseguimos fazer isso através do perdão. A mulher, ela tem um jargão que ela diz assim: a mulher não esquece. Esquece sim. Não faz sentido remoer ou lembrar de algo que já é dor. O Deus que nós servimos é um Deus que Ele é poderoso em perdoar. Ele é poderoso em transformar, em trazer cura. Cura de dentro para fora. Qualquer casal que é curado, ele chega até o fim. Qualquer casal que entende bem o seu papel, ele consegue chegar até o fim. Eu quero te encorajar nessa noite a colocar as cadeiras como estava aqui no momento da dinâmica. Você vai colocar a sua cadeira de frente para a sua esposa e junto dela. Eu queria que nesse momento você falasse, primeiro marido, você falasse para sua esposa o que ela representa para você hoje. Você, marido, olha para sua esposa, foca nisso. Fala para ela o que ela representa para você hoje. Finalizar os maridos, vamos finalizar, e agora nós vamos trocar. Agora a esposa olha dentro dos olhos do seu marido e fala para ele o que ele significa para você hoje. Vamos
Vamos finalizando. Irmãos, nessa hora, é muito importante você entender a condição ser intencional. Eu quero que você, marido, ore pela sua esposa agora, declarando tudo o que ela vai ser no Senhor sobre a sua vida. Tudo. Essa mulher é a mulher de Provérbios. Eu quero que você, como homem, sacerdote, põe a mão na cabeça dela aí, do jeito que está. Ela vai fechar os olhos. Você vai orar pela tua esposa. Eu vou orar aqui pela minha. Pai, em nome poderoso de Jesus, Deus. Pai, eu te apresento, Pai, essa mulher sábia. Eu te apresento, Pai, em nome de Jesus, Pai, essa mulher que me honra. Essa mulher, Pai, que tem dividido os dias comigo, Pai, que tem gerado alegria no meu coração, que tem sido comigo, Pai, cúmplice, Deus, no propósito que o Senhor estabeleceu. Pai, em nome poderoso de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, que ela é a resposta do Senhor para a minha vida, para a vida dos meus filhos. Pai, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, que ela é um presente de Deus. É uma mulher que tem me alegrado, é uma mulher que tem me abençoado. É uma mulher, Pai, que em nome poderoso de Jesus, o Senhor levantou para mim, Pai. Eu abençoo ela com toda a sorte. Por isso, declaro, Pai, sobre a vida dela, Pai, os filhos. Declaro, Pai, sobre a vida dela, Pai, o teu querer. Ela possa ser um instrumento do Senhor, Pai, sobre a minha vida. Sobre, Pai, a nossa casa, sobre o nosso ministério, Pai. Poderoso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Agora nós vamos trocar, irmãos. Agora as mulheres vão orar por nós. Da mesma forma, mulher, está vendo esse homem aqui que a minha mulher falou que era igual um cavalo? Quantas vezes que ela falou, meu marido vai ser uma bênção, vai ser paciente, vai ser educado, vai ser compreensivo. E as orações dela começaram a mudar a minha vida. E hoje eu me tornei essa pessoa para ela. E você a mesma coisa, vai declarar sobre a vida do seu marido. Tudo aquilo que Deus escreveu dele. E você vai declarar agora como mulher virtuosa e sábia. Coloca a mão na cabeça dele. Deus tem sobre a vida de cada um de vocês, sobre cada casal.